Efésios 2. Dois 11. Efésios 2, capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Não tendo esperança. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois um novo homem, trazendo a paz. Para criar em si mesmo dos dois um novo homem, trazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Assim não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito, no qual também vós juntamente sois edificados. A pessoa está sendo edificado para a morada de Deus em Espírito, né? Para a morada de Deus através do Espírito Santo. Diga que assim seja. E assim E seja. glorifica a palavra que é Jesus, o verbo vivo. Glória, 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 glória. Glória a Jesus, aquele que é o nosso entendimento para a nossa oração. Deus salva a nós. Amém? Vamos sentar. Tem muitas coisas, né?
Glória ao Cordeiro. Na sua carne desfez a inimizade, isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, temos acesso ao Pai. O apóstolo Paulo dizendo, está falando de Israel e dos gentios. Gentios é todo mundo, né? Todos os países. A Deus, através de um Espírito. Não existe outro Espírito. Só o Espírito da verdade é o Espírito verdadeiro que faz a ligação com o homem e com Deus. É o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a terceira pessoa divina da Trindade. Só ele faz essa ligação através da oração do homem, o Espírito do homem, junto com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele se influencia, na verdade, o Espírito do homem, para que o Espírito do homem ore a Deus, segundo o que ele mesmo quer, né? Que ore, né? Segundo o que ele quer que ore, quer que peça, quer que faça. Ele sabe tudo. Então, ele mesmo inspira a pessoa a orar para concluir seus projetos, seus planos. O próprio Espírito Santo. Então, para ter acesso a ele, tem que fazer um pacto com o Senhor Jesus e obedecer. Andar com sinceridade, na verdade, e que ele concederá o Espírito Santo para que acompanhe a pessoa, para que faça ela prosseguir até o fim. Então, se não tiver o acesso ao Pai através desse Espírito, não tem acesso ao Pai, na verdade. Ninguém vai ter acesso ao Deus verdadeiro, o único e verdadeiro. Então, todas as pessoas buscam, né, um Deus, né, buscam ali, mas ou até o Deus verdadeiro mesmo, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, esse é o Deus verdadeiro, mas de uma maneira errada, errônea, com um intercessor errado, ou em pecado, ou através de um espírito maligno, do engano, da mentira. Seja o que for, não vão ter acesso a Deus. Não vão ter. Não vão ter acesso ao Deus Altíssimo, ao Todo-Poderoso. Estão sendo enganados por Satanás. Uns enganam a si mesmo com profecias do coração, da carne. Outros são impelidos pelo Espírito maligno para profetizar, para curar, falsa cura, para pregar. E por aí vai, irmãos, são muitas coisas. São muitos absurdos.
né? São absurdos dos mais diversos que você possa imaginar, que é feito pelo homem para buscar o seu Criador. Tem que estar preparado até para ver. Não. São mais de absurdos e absurdos. Que não convém falar, pode até falar, mas não convém, que muitos enganos do próprio homem ou movido por Satanás. São muitas seitas, são muitas igrejas. Todo mundo busca Deus. O candomblé, a macumba, a magia negra, segundo eles, estão buscando ao seu Deus. E muitos deles acreditam nisso. Estão buscando a forma certa. Muitos evangélicos também acreditam que estão buscando o Deus verdadeiro da forma correta. Os mormons diz que só ele, o Deus deles é verdadeiro, só eles que são. Testemunho de Jeová já não acredita no Espírito Santo, já buscam Deus de uma forma errada também. Ou seja, os muçulmanos buscam Alá, todos buscando um ser superior, chamando de Deus o Pai, mas de maneiras macabras, irracionais e diferentes. Que a ciência diz que há uma assinatura de perfeição pelo Criador perfeito em todas as coisas que se vê no universo. Estude sobre o universo que você vai aumentar sua fé. Então eles buscam tudo isso aí de uma maneira que cada um quer, não de uma maneira que foi estipulada, não de uma maneira correta, organizada, racional, culto racional, mas sim de uma maneira irracional. Poxa, se existe amor, o homem fala de amor, de perfeição, que diz que ódio é mal, ódio é mal. Bom, mas tem esse conceito, mas por que eles brigam tanto e matam uns os outros? Mas sabe que isso não é mal, não? Será que tem Deus no meio disso? Parou para pensar? Não é uma irracionalidade, não. Teve um macumbeiro, chama de macumbeiro, o homem chamou de macumbeiro, mãe de santo, que achou ruim, que fez uma corrida com o Uber lá, o Uber disse não sei o quê, aí passou lá dizendo que tinha como é que se diz, que estava afetado emocionalmente e não sei o que. E bom, mas eles pregam que tem que perdoar o próximo, por que não perdoa o homem? Se o homem fez isso realmente. Aí foi processar e o juiz não aceitou o processo, aí está levando lá para o CNJ, aí foi para a televisão. E o irmão disse que está afetado psicologicamente e tal. Cadê a espiritualidade, irmão? Como é que eu vou buscar uma espiritualidade com uma pessoa dessa? Que não sabe nem perdoar o próximo? Está entendendo ou não? Como é que eu vou me converter ao muçulmano aí vou ter que matar o outro, irmão? Não é isso, não vou matar ninguém. Odiar e matar o outro se o outro não aceitar ser muçulmano. Ou se vê o outro com a Bíblia na mão cortar. Será que isso tem assinatura do Criador perfeito? Não tem, não. Tem assinatura de selvageria.
Já que eu estou no evangelho, na igreja evangélica, e estou odiando o próximo, discutindo com o outro, amaldiçoando o outro, discutindo, tendo raiva do outro, tendo ódio. Será que isso é certo, é correto? Óbvio que não, irmão. Seja na Bíblia, seja no Alcorão, seja em qualquer canto, não é para fazer isso. Não é o mesmo Espírito aí. Não é. Não tem o Espírito Santo. Não tem o Espírito de Deus nesse negócio. As pessoas estão fazendo isso, não estão sendo movidas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é santo, é gentil, é humilde, é puro. Eu já tive experiências várias. Se você vê o céu, é diferente da terra. O Espírito Santo é belo, quer o bem de todos. Ele perdoa, ele dá oportunidade, ele é tudo. E as pessoas complicam com desobediência. Desobediência é feio. Para Deus é horrível. A pessoa trabalha, o bicho é desobediente. Todo mundo tem nojo. E para Deus, irmão, o homem pecador tem nojo do outro que é desobediente. E eu acho que Deus, como é que fica? O ser perfeito. Primeiro que nenhuma desobediência está no céu. Não entra, porque ele está longe de Deus. Então há uma separação do homem de Deus por causa do pecado, da consistência de se rebelar no pecado, de não querer retroceder, de querer o mal, e isso, aquilo, de não buscar o Deus corretamente, o Deus perfeito, o único Deus verdadeiro. Seja em qualquer religião, irmão. Não essa capacidade de entendimento, porque estão movidos pelo maligno. Como é que eu sei? Porque suas ações são más, como a Bíblia diz, como qualquer juiz sabe. Se o bandido fez uma ação mal, é mal essa ação, manda prender ele. O que ele fez? Você tem sabedoria? Ele fez, acabou de fazer. Há esse entendimento, irmão. Há esse entendimento. Então a pessoa tem que entender que parar para pensar e dizer: poxa, qual é o Espírito que está me usando? Qual é o Espírito que está influenciando meu espírito a orar, a fazer isso, a fazer aquilo? Está usando minha boca, está usando minha mão, meus pés? É o puro, é o santo, é o correto, é o honesto, é o de boa fama? É o obediente? Ou é o desobediente, o perverso, o linguarudo, o mundano? Qual é? O que tem raiva, o que tem ódio, o que quer matar, o que é orgulhoso? O orgulho é mal. Todo mundo sabe, a pessoa mundana sabe que o orgulho é mal. Se você chamar de orgulhosa, ela não aceita. É o orgulho, é o altivez, o que é? Então, se cada um olhar para si mesmo, tem que cada olhar, analisar qual é os espíritos que estão acompanhando, né? Que esses que estão lhe acompanhando, que estão lhe influenciando, é eles que vão lhe levar para a eternidade. É esses que controlam a sua vida, que você fala o que ele quer, o que eles querem. E é eles que são os seus donos, que vão ganhar sua alma para Satanás. Ou vão ganhar a sua alma para Deus, né? Se for o Espírito Santo. Saber se as suas atitudes são de Deus ou de Satanás. Como? Precisa da Bíblia não, né? Matar é de Deus, roubar é de Deus, furtar é de Deus, desobedecer os pais de Deus, ser desobediente é de Deus. Precisa da Bíblia, irmão.
Ter ódio, um ódio de Deus? Não. Palavrão de Deus? Não. Precisa da Bíblia? Não, precisa. Não precisa da Bíblia. Antigamente não tinha Bíblia. Por que os homens se escondem? Mentem para si mesmo que o que estão fazendo errado não querem aceitar? Porque gostam, não querem ficar se enganando dia por dia. Mas aqueles que confessam seus erros e largam e lutam, praticam o bem, que é justo, correto, boa fama, que é obediente, que é humilde, que é temente, que é todas essas coisas boas que todo mundo sabe, toda pessoa do mundo sabe. Você está dentro da igreja para saber isso. Pessoa boa tem um espírito bom ali, não é? Espírito Santo, espírito bom, ajudador. Então tem que perceber isso. E lógico, se você conhecer a Bíblia, a palavra e se aprofundar, você vai saber mais e mais, vai ter discernimento das coisas que você está fazendo, se é de Deus ou é do diabo. Então a Bíblia é essencial para você continuar, porque tem muitas coisas que você não sabe. Não é de Deus, tem coisas também que vão ser reveladas pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é os Espíritos que são obedientes, ordenados, organizados. E ele fala, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que já não sois estrangeiro, olha aí, não é mais estrangeiro nem forasteiro. Pelo sangue de Cristo, ele diz lá no começo, que nós estamos conciliados com Cristo. Quando aceitamos Ele e o obedecemos dia por dia, e vamos largando o pecado, e a gente vai conhecendo mais de Cristo. Vai recebendo a graça dele. Aí ele diz que nós não seremos mais estrangeiro, é uma pessoa que vem de outro país, entra no seu país, que você não entende a língua dele, e forasteiro. Nem é mais estrangeiro, nem forasteiro. Forasteiro está ali, está dizendo é mal, contra a vontade da comunidade ali. Mas sim com cidadãos dos santos. Né? Com cidadãos, você não é mais estrangeiro, não é um forasteiro. Um forasteiro, tome cuidado que ele é mau. Não, você não é mais inimigo, não é um forasteiro, não é um estrangeiro. Você é da família de Deus, ele diz agora. Você é um concidadão dos santos e da família de Deus. Então aquele que é obediente à palavra, esse está conciliado com Cristo, não é mais inimigo, não é um forasteiro, nem um estrangeiro. Ele é um amigo, ele é um concidadão dos santos. Ou seja, ele é um cidadão celestial. Ele herdou como cidadão dos santos. Os santos são cidadãos celestiais. Ele está entrando agora neste grupo. Estava separado de Deus, agora está unido através da obediência, através do mesmo Espírito. Está unido, então ele é concidadãos dos santos. Ele entrou na família real de Deus. Pertence ao Cordeiro. Pertence a Deus pelo sangue do Cordeiro. Ele e esse grupo dos santos, que ele acabou de entrar, irão orar todos juntos com o mesmo Espírito. Irão ter o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, irão pensar do mesmo jeito, irão se vestir, irão falar, irão orar, movidos pelo único Espírito. Se estão movidos pelo único Espírito,
eles vão ter os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes. Assim como tem lá no céu, os anjos são movidos e remidos. São movidos 100% pelo Espírito Santo, têm os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, os mesmos gostos. São uma família, assim como todos serão de uma família lá no céu, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos, com a vida eterna, com tudo. Isso é uma família, com a mesma ideologia. E se na terra você é um santo, pertence ao céu, você receberá ajuda celeste de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, dos anjos, santos anjos, dos remidos aqui, dos remidos, e das pessoas que Deus tocar. Deus toca, as pessoas ajudam, irmão. Tudo pertence a Ele. Tocou os reis malignos na terra para ajudar Israel. Então, receberá ajuda divina da parte de qualquer um, até da parte de Satanás, receberá ajuda. Que Deus mandar, Satanás é que obedece. Como a gente é arrebatado ao inferno, chega lá e Satanás diz tudo o que acontece. Ele não quer dizer, mas como Deus está mandando ele dizer, ele diz. Quando ele manifesta também, a gente manda ele dizer, ele fala. Ele não quer dizer, mas ele diz a força. Pelo nome de Jesus, ele diz. Ou seja, Deus é soberano. Ele vai ajudar os seus cidadãos, que faz parte do seu reino. Por isso que o apóstolo Paulo chama de embaixador. O embaixador está representando o país, tem ajuda do país de origem. Está sujeito à lei do país de origem. Não está sujeito à lei do outro país. Assim somos nós, sujeitos à lei divina. Os que obedecem estão seguindo a lei divina. Amém? Vamos ficar de pé. Ele diz, no qual também juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, o qual Jesus é a pedra principal. Ou seja, você está sendo construído, Jesus é a base, para que Deus venha morar em você através do Espírito Santo. Aqui na terra, enquanto a sua carne perecer, no céu eternamente. O Espírito já está morando em você, você já é filho, já é cidadão, já faz parte da família real. Os que obedecem ao Espírito Santo. Então não precisa temer. Não precisa temer a nada. Temer a Deus. Amém? Vou glorificar o Senhor. Satanás sabe disso, irmão. Satanás. Mais do que eu. Ele pode tocar no santo. Verdadeiro santo, esse santo imagem não, santo, pessoa viva que está praticando a palavra de Deus, andando no corpo ao Espírito com temor. Não pode tocar, só se Deus permitir. Se Deus permitir, é com propósito, também Deus dará o escape. E se Deus permitir, aí que ele não pode mesmo tocar, fica só olhando. Mas ele pode fazer a pessoa pecar. Aí ele pode pedir a alma da pessoa. Então ele faz pecar para ele pedir a alma. Deus vai analisar se vai liberar ou não. Olha isso, maravilha. A vida e a morte não está na mão do Senhor Jesus. Deus ainda vai analisar aí. Não, deixa a hora não. Agora não.
chamar ele, não dá mais aí, fica mais velho. Não vai estar fazendo isso não. Pronto, acabou isso. Como também o Senhor pode falar, leve. Aí ele leva. Quem manda é o Senhor, põe sua cabeça. É aquele que morreu e ressuscitou e está lá no céu vendo tudo. Principalmente os santos. Os seus olhos, a Bíblia diz que ele está direto, de noite, sobre os santos. Ele está vendo o que você está fazendo. Ele está se alegrando, ou ele está se entristecendo mais ainda. E nem querem nem ver mais, nem ver. Deixa só o anjo assinando, escrevendo, e Satanás escrevendo o que a pessoa está fazendo. Ele tira o sol. Então não precisa temer a nada, nem a ninguém, andar corretamente. A morte só pode levar aqueles que não são da família de Deus, que não quiseram ser, que já tiveram tempo demais, que se mataram espiritualmente, que não querem mais nada com Deus. A essa morte leva e ninguém pode impedir, ninguém. A pessoa corre fugindo da morte, não tem escapatória. Todo ser humano só morre quando o Senhor autoriza. Então, se você morrer sem salvação, que Deus lhe vomitou. Você nem é quente nem é frio. Água morna, você toma ela, vomita. E você vomita algo estragado, estragou o seu estômago, você não aguenta mais. Se você quer vomitar, aí prende. Não vou vomitar não. Já me tornou. Assim é o Senhor. Não quer entregar a alma a Satanás, mas chega um momento que ele entrega. Ele está segurando aqui o vômito. Aí, involuntariamente, ele... Você vai chegar uma hora involuntária que o Senhor entregará a alma. Ele já não suporta mais sair. Ele tentou o máximo segurar o vômito. Tentou o máximo segurar a alma, converter. Tentou por tudo, mas a alma não quis. Foi vomitada. Quem manda é aquele que morreu e está vivo, ressuscitou ao terceiro dia. A esse sim temer. Não vou ficar com medo. Está morrendo aqui, Senhor, se é certo, Senhor. Calma aí, Senhor, tem misericórdia, ore. Dá maior chance. Quem manda é o Senhor, irmão. Moisés convenceu o Senhor um bocado de vez. Moisés. E o Senhor diversas vezes ouviu Moisés. Outras também não ouviram, né? Mandou Moisés se afastar. Então, certo é obedecer, aproveitar que você conhece o Deus verdadeiro, que você tem um acesso verdadeiro a Ele, que é o Espírito Santo, que é andar no corpo ao discípulo, você tem Ele na igreja, tem aproveitar, obedecer e largar o mal. É isso que você tem que fazer. O mais breve possível, e se apegar ao Senhor antes que Ele vomite. Amém? Glória a Deus, vamos glorificar o corpo. Glória, glória, glória. Santo, santo, santo. É aquele que é, cara. Vamos lá o Juan, né? Juan é o cordeiro. Glória, glória. Quem assistiu lá o pastor, né? Testemunho do pastor, se assistiu? Assistiu lá, assistiu outras vezes. O mundo está uma loucura.
na cruz por nós padecer. Bendito seja o seu sangue, e por nós pecadores verter. Eis este sangue lavados com roupas que tão alvas são. Nós pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis estas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó meu Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, ó Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Glória, 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 glória. Jesus de Nazaré.